Capricórnio, se a gente for pensar, a mitologia grega, ela tem histórias que estão relacionadas com as constelações dos signos. Então, histórias de personagens da mitologia grega que, num determinado momento, teriam se tornado a própria constelação dos signos. E o personagem que teria se tornado a constelação do signo de Capricórnio teria sido a cabra, né? Que por uma versão, né, dentro de uma vertente da mitologia grega, né, de alguns autores, de algumas tradições orais, né? Porque na mitologia grega a gente, na prática, fala muito mais de tradições orais do que de autores propriamente. Em algum determinado momento, aquelas tradições orais que corriam, né, entre aquilo que a gente chamava de Grécia Antiga, né, da população grega, daquela população que compartilhava a cultura grega, foi transcrita em obras, tragédias, em livros, né, como a Ilíada, a Odisseia, as próprias tragédias e comédias, ou dentro da cultura romana também houve muitas transcrições, mas basicamente aquilo veio de uma tradição oral. Então existem duas versões, né? Numa das versões, o nome da cabra é Amalteia, e numa outra versão, o nome da cabra é Aix. E a Amalteia seria o nome da ninfa. Ninfa, isso mesmo. Que conta dessa cabra e de Zeus, porque a história dessa cabra, ela está muito relacionada com a história de Zeus. Quem era essa cabra? Essa cabra era uma cabra que vivia no Monte Ida, em Creta. Ela era uma criatura primordial, né? Uma criatura que surgiu na época dos titãs, era filha dos seres primordiais da mitologia grega, e ela era considerada uma criatura muito feia, né? Ela era uma criatura horrenda, né? E os titãs, assustados com a feiura dessa cabra, eles ido para a Terra, para a Géia, aprisioná-la numa caverna nesse Monte Ida, né? Eu imagino que ela era muito feia mesmo, né? Porque a quantidade de monstros que existiam na época dos para um ser considerado muito feio, ele devia ser realmente próprios monstros, né? Muito feio, né? E essa cabra, ela vivia nesse monte, até que, quando Zeus nasceu, assim, a gente vai ter que falar um pouquinho dessa história de Zeus, até porque Cronos é um mito super importante para o signo de Capricórnio, mas resumindo, né, para não prolongar muito nessa história, Cronos era o pai de Zeus. Zeus era filho de Cronos e Reia. E Cronos, ele havia destronado o próprio pai. E ele tinha pavor de que um filho dele fizesse com ele o mesmo de que os pais dele... de que ele havia feito com o pai dele. Com o pai, exatamente. Com Urano, né? Cronos era uma divindade, né? A divindade de quinta geração. Ele era um titã. Ele havia tomado, né, o mundo, né, tomado o poder do mundo do seu pai, Urano, e ele, com medo de que seus filhos o destronassem, ele engolia os próprios filhos. Bem assim mesmo. E a Reia, que era casada com Cronos, o que ela fez? Ela fez uma armadilha, ela montou, ela armou para ele. Quando Zeus nasceu, ela, para proteger ele, na verdade, ela pega uma pedra, enrola num pano e faz o Cronos engolir aquilo. Então, ele acha que ele está engolindo mais um filho, mas, na verdade, ele não está. E aí, o que ela faz? Ela afasta ele em Creta para que ele não fosse descoberto pelo pai. E aí, lá, ele é criado pela Amalteia. Isso, lá ele é criado longe das garras de Cronos, né? E lá, né, cresce sendo alimentado pelo leite dessa cabra. Essa cabra é quem alimentou Zeus, né? Tem uma história que diz que Zeus, ele estava brincando, ele teria quebrado um dos cornos dessa cabra, e esse corno da cabra Amalteia seria capaz de se encher milagrosamente de frutos, né? De todos os frutos que quem o possuísse desejasse. Eu não sei se vocês já ouviram falar da figura da cornucópia, né? Essa figura, ela é muito representativa na mitologia grega. Ela é representada por um corno de cabra mesmo, um chifre de cabra, em frutos, alimentos. Esse seria o chifre da cabra Amalteia. Quando essa cabra morreu, ela
teria sido levada aos céus e se transformado na constelação de Capricórnio. E o couro de cabra foi usado por Zeus na guerra contra os titãs, porque num determinado momento Zeus entrou em guerra contra o pai, né? Quando ele cresceu, ele entrou em guerra contra os pais, ele conseguiu, né, da forma que só os mitos gregos explicam, recuperar os irmãos dele que haviam sido engolidos pelo pai, os irmãos dele, né, Poseidon, Hades, Hestia e Deméter, havia sido salva pela mãe, né, segundo a maior parte das vertentes, e aí ele usou nessa guerra uma armadura feita com couro dessa cabra almalteia, que era extremamente resistente. Existe uma possibilidade de interpretação dessa cabra relacionada com o Capricórnio, que ela representa esse sacrifício, né? Que essa cabra, depois da morte, ela trouxe a vitória de Zeus, trouxe a própria cornucópia, representava uma fonte de riqueza, então o sacrifício necessário para servir os outros e para um bem maior, né? E essa questão do sacrifício é uma questão muito forte dentro do arquétipo do signo de Capricórnio. A própria experiência de sobrevivência. A história de Zeus, a parte que ele mata o próprio pai e salva os irmãos, a experiência da amamentação aí que envolve a cabra malteia, toda essa história, ela tem muito a ver com a experiência de sobrevivência de Capricórnio, né? Que é a questão da força do compromisso, é mais do que a força de vontade, é a força do compromisso capricorniano. Então ela se encaixa bem mesmo no signo de Capricórnio, essas duas histórias. E eu fico pensando também que, assim, por trás de uma aparência, às vezes, não muito atraente, né, daquele animal, havia uma força muito grande, havia uma disponibilidade muito grande para servir. Porque o arquétipo de Capricórnio, o estereótipo de Capricórnio, não é de talvez um indivíduo muito simpático, um indivíduo muito sociável, mas existe uma disponibilidade, existe uma força... Uma dedicação. Uma dedicação. É isso aí. A dedicação é uma palavra que veste bem esse mito, a dedicação da cabra, o carinho também dela, porque o Capricórnio, veja bem, o eixo, dentro de todo o Capricórnio existe um pouco de Câncer, mas dentro de todo Capricórnio tem um pouco de Câncer e dentro de Câncer tem um pouco de Capricórnio. Então existe um cuidado. A gente acha que a armadura, a dureza, às vezes um pouco da frieza de Capricórnio, mas é só realmente uma carapaça. Na verdade, no fundo, existe. O próprio símbolo da cabra, né? A cabra aqui, mas o rabo é um rabo de peixe, né? Então aí já tem um mistério, já tem todo um mistério envolvido, um sentimento. Tem a resiliência capricorniana, né? Tem tudo isso. Sim. O sacrifício que se faz algumas coisas para se conseguir outras. Conseguir, para se atingir. E a questão do pai, né? Da figura do pai estando presente aí, né? Esse eixo representa muito a questão do pai, da mãe. A gente vê a presença de Cronos, né? Mesmo nesse mito da cabra amalteia, a gente vê a presença muito forte da figura de Cronos. Eu tinha comentado né, um mito que não tem muita relação, né? A relação de Pan com o mito de Capricórnio é do próprio grifo de Capricórnio, né? Que é a cabra com o rabo de peixe. Porque existe uma história grega que durante a guerra dos Olímpicos, né, de Zeus e dos irmãos contra os titãs, contra a Cronos e os irmãos, né? Então, de novo, a figura de Cronos presente aí nessa outra história. Num momento de fuga, no momento em que Pan estava fugindo de Tifão, que era um monstro que estava do lado, né, lutando ao lado dos titãs, ele mergulhou, ele mergulhou no Rio Nilo, e ao mergulhar no Rio Nilo, ele transformou a parte inferior do seu corpo em peixe. E aí teria sido a origem desse grifo de Capricórnio, né? Da cabra. Era uma divindade com aspecto de cabra, né? Meio humano, meio cabra, mas ele teria transformado a parte inferior do seu corpo em peixe. Então, é uma história mais que não tem tanta relação simbólica, mas ela tem essa relação com o grifo do signo de Capricórnio, né? A história de...
E é uma história que tem a presença de Cronos também, que passa o momento da guerra dos titãs contra os olímpicos. Então, assim, isso que eu havia falado, né? Que eu achei interessante que em todas essas histórias que estão relacionadas com o signo de Capricórnio, a figura de Cronos, ela é onipresente. E se a gente... Está presente. O nome, qual é o nome romano de Cronos? Né? Qual é a divindade romana relacionada a Cronos? É Saturno. Saturno. Ao planeta Saturno, que é o regente do signo de Capricórnio. A própria você vê que é uma sucessiva história da experiência da paternidade, né? Então, assim, Cronos precisou eliminar Urano e Zeus eliminou Cronos. Zeus matou o tempo e tomou posse, criou o Olimpo. Ele se tornou o deus dos deuses. Essa experiência da paternidade é interessante porque é simbólica, não tem nada a ver com o pai da gente. É o pai interno. É o momento que muitas vezes nós temos que deixar esse pai, né, que nos abriga e ir para a vida, né? E nos tornarmos seres por nós mesmos. É o momento do amadurecimento. Saturno. Obrigado, Saturno, a gente é obrigado a amadurecer, né? Não depender mais do pai. Sim. Exatamente. Pode agir com os próprios retornos de Saturno, né, que nós passamos ao longo da vida. Momentos muito marcantes para o nosso amadurecimento. Em que nós separamos, né, com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades. Às vezes são até momentos bem desafiadores, né? Porque nós... momentos que levam a crises, porque nós chegamos à conclusão de que não conseguimos dar esse passo. Ou momentos, porque no meu caso, por exemplo, eu estava tentando, na época eu não estudava astrologia, então quando eu estudei, eu fui dar uma olhada, né, onde tinha tido, e não foi um momento, claro, teve um momento de dificuldade no sentido de atingir o objetivo, mas foi um momento de uma decisão que eu tomei que definiu o resto da minha vida. Sim, para mim também. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi quando eu me formei na faculdade para virar professor que eu decidi ser professor de inglês. Porque até então eu estava estudando, mas trabalhava numa área ligada, mas assim, não tinha certeza e tal. Naquele ano, eu terminei a faculdade, me formei e comecei a dar aula. E tomei a decisão, é isso que eu quero seguir. Pronto. O resto da vida definido, assim, quase, né? Mas enfim. Muito louco isso, né? Eu tive uma perda muito grande nesse ano. Eu perdi uma pessoa da família, tive que romper um vínculo e ao mesmo tempo foi o ano que eu fui aprovada num concurso, né? Eu tive uma mudança profissional muito significativa. Então foi um ano que eu tive que tomar uma decisão mesmo profissional que mudou meio que... São os anos de maiores progressos, que é uma coisa que tem a ver com Saturno e com Júpiter também, que faz analogia a Zeus. Então, assim, a responsabilidade com progresso, com crescimento. Você vê que esses mitos se encaixam. Eles não é à toa que um está muito ligado ao outro e fazem parte dessa história, dessa experiência de amadurecimento e crescimento. E anos de decisão. Sim. E falando de Cronos, né? Contar um pouquinho quem é Cronos, qual é a história de Cronos, né? Cronos é filho, se a gente for pegar essa história, né, da mitologia grega, ela é muito baseada na obra de Hesíodo, assim, o autor que mais colaborou para que a gente conhecesse essa teogonia da mitologia grega, essa origem dos deuses, é Hesíodo, que publicou, né? Publicou uma palavra muito moderna, né? Mas que produziu uma obra cujo nome é Teogonia. Então, ele teria sido autor, Hesíodo foi autor de duas grandes obras na Grécia Antiga, né? Teogonia e Os Trabalhos e os Homens. Na Teogonia, ele conta a origem dos deuses, né? E na Teogonia, ele conta que a primeira entidade do universo foi o caos. Do caos surgiu a Terra, a Gaia, e a Gaia teria dado origem a Urano, o céu. Né? E depois ela teria se unido a Urano e teria dado origem a vários seres, inclusive os titãs, dentre os quais nós temos Cronos ou Saturno, o nome romano de Cronos, né? A versão romana de Cronos. E casou com uma irmã dele, casou com Reia, né? Com Reia.
o nome romano de Réia era Cibele, e eles tiveram 5 filhos. Esche era a filha mais velha, Hades, Deméter, Poseidon, Hera e Zeus. Zeus foi o filho mais jovem. E conta a história, né, que Urano, ele procurava, ele procurava Gaia o tempo todo para procriar, né, para, enfim, ter relações com ela. E isso revoltava Cronos. E, enfim, o pai não dava paz para a mãe dele. E a mãe sofria muito com a agressividade. Urano era muito agressivo. E Gaia não conseguia mais ter um minuto de paz com aquele homem procurando ela o tempo todo. E Gaia procriando todo, e nasciam monstros, e nascia hecatônquiros, todas aquelas criaturas da mitologia grega que surgiram dos deuses primordiais. Até que, indignado e revoltado contra a violência que o pai, olha, a questão paterna, né, que o pai impunha à própria mãe, Cronos resolveu agir e ele castrou o próprio pai. Né? E ele castrou Urano para interromper esse ciclo constante de violência que ele impunha a Gaia. Né? Inclusive, alguns dos filhos que nasciam, ele próprio matava esses filhos, ele próprio atirava esses filhos no Tártaro, e era um ciclo de violência muito grande. E quando ele matou Urano, ele acabou assumindo a liderança no poder como a divindade mais poderosa, o rei dos deuses, digamos assim, inaugurou a Era dos Titãs, história na teogonia dos deuses. E ele se casou com a irmã Réia. Só que aconteceu uma coisa interessante, porque o que ele fez com o pai dele, ele tinha medo. Na verdade, Zeus repetiu. E ele tinha pavor de que os filhos fizessem isso com ele. Então, ele, assustado com a possibilidade de ser destronado pelos próprios filhos, ele engolia os filhos ao nascer. E aí, o que a Adriana comentou. Quando Zeus nasceu, Réia conseguiu enganar Cronos. Pegou uma pedra para ele, envolvida nos tecidos, num pano, e conseguiu ser salvo. E depois, Zeus foi criado no Monte Ida, em Creta. Creta é um lugar muito significativo para os gregos, porque Creta foi que desenvolveu uma civilização muito antiga, muito importante, né, na região mediterrânea. Então, é muito significativo, né, pensar que Zeus foi criado em Creta. E quando Zeus voltou, Zeus conseguiu derrotar o próprio pai e fazê-lo devolver, ressuscitar Ele libertou os irmãos. Só queria comentar um desfecho dessa história. Eu achei esse desfecho na tradição órfica, que assim, a que a gente comentou no começo, né? A mitologia grega ela tem várias vertentes, né? Existem algumas tradições que são chamadas de tradições órficas. Uma religião, né, digamos assim, que existia na Grécia Antiga, que era essas tradições órficas, né? E nessas tradições, diz que num determinado momento, houve uma reconciliação entre Zeus e Cronos, e que Cronos habitar a Ilha dos Bem-aventurados. Então, houve um momento em que Cronos teria conseguido deixar essa ambição de lado e ele abraçou a maturidade, conseguiu abraçar a maturidade. E talvez seja um processo. Eu acho isso muito bacana, porque são as pazes que a gente faz com o próprio pai. Muitas pessoas até vêm fazer o mapa, ou tem muitas questões de paternidade, mais até do que de maternidade, eu acho. Muitas pessoas têm questões de maternidade, de paternidade. E às vezes demora, né? Demora o tempo, Cronos, é o tempo do amadurecimento, mas no final da vida existe um refazer, significar a relação com o próprio pai, que tem muito mais a ver com a própria pessoa em si, com a própria relação que ela tem com o próprio Saturno, Sol, enfim, do que dela com o pai físico. É o pai psicológico. Porque nós temos limitações, as nossas limitações, entre várias formas de interpretar Saturno no mapa, são as nossas limitações, né? Então, quanto um pai te segura e um quanto você se liberta desse pai, né? É uma gangorra. O castrador dentro de nós.
Aí é Uhum. a própria história, né? Tem o próprio ato de castração, né? Quando ele castra o pai dele. Essa questão da castração, ela é uma questão muito forte dentro de nós, né? O quanto nosso pai nos castra, o quanto nós nos castramos. Isso é um processo tem muito, que é muito forte de nós. A gente vê muito isso, né, nos atendimentos. E o quanto esse pai turno nos limita a ir atrás dos nossos próprios sonhos e anseios, né? E aí a gente está falando de Júpiter, né? Além, né? De dar um passo além, de conseguir, eliminar o ceifador e para dar esse passo ir além. Nossa, brilhante, é exatamente.